hidrogênio. E quando ele muda esse ângulo, a tensão superficial diminui. Você imagina lá num capilar, Guilherme, onde quase que a água tem que subir contra a gravidade. Porque chega uma hora que ela tem que ir no capilar. E o capilar, às vezes, é contra a gravidade. Quanto mais baixo for a tensão superficial dessa água, mais ela vai subir. Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Olha que paradoxo. Porque a tensão superficial dela é tão alta que, ao invés dela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. E ela acaba desidratando. Então, essa combinação da pureza, do pH, do poder de oxirredução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela interna, o único remédio que eles dão é o chamado Kangen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar Kangen, Kangen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então eles não precisam dar remédio, eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o ORP é negativo, aí você está tomando uma água que é remédio, entendeu? As regiões onde as pessoas vivem muito, você pega, por exemplo, região como Okinawa, como regiões até aqui no Equador, onde tem gente que vive muito mais de 100 anos, você vai ver a água é rica, por exemplo, em magnésio. Nós temos gente na Serra aqui, nós temos cidades na Serra onde as pessoas vivem muito. Veranópolis, né? É? Veranópolis acho que é o lugar mais longevo do Brasil, né? A cidade mais longeva do Brasil, né? Tem mais longevos. Me diz uma coisa, mas tem como a gente... uma dica para quem vai comprar. Uma dica para a gente vai comprar. Hoje é lei da Anvisa, você olha no rótulo, tem o pH. Então o pH, aquilo ali é muito interessante. Se você comprar uma água, por exemplo, com pH muito baixo, é quase como se você estivesse tomando um refrigerante. Quase como. Então, tem por gente... isso que eu disse que eu já tive que mudar isso aí também. Mas que eu bom, virei leitor de garrafinha de água. Os caras devem achar que eu sou maluco, né? Que eu fico olhando o rótulo para ver pH. E o restante desses itens que tu falou? Isso aí você tem que ter aparelhos para medir, que não são caros não, viu? Eu tenho toda essa aparelhagem em casa, porque eu acabei de gravar um DVD em água, vou te mandar de presente, você vai adorar. Aliás, você está indo lá sábado, eu vou te dar de presente Eu acabei de gravar um DVD de 1 hora para médicos só sobre água, entendeu? Então você vai trazer o DVD atualizado. Você sabe, nós médicos sabemos muito pouco sobre água, né? Apesar de ser o nutriente mais abundante no corpo humano. A gente devia ser o mais abundante, nós devíamos ter um conhecimento melhor sobre isso. Não se tem aula disso na faculdade de medicina. Infelizmente. Pelo menos na época que eu fiz faculdade. Não, agora estão pouco. As faculdades agora estão piores que na nossa época. Bem piores. Suco de laranja, Leia. Pois é, isso aí é um debate que a gente levaria horas para discutir, mas deixa eu chegar, eu vou começar do final. Frutose é um veneno. Tá? Só que quando Deus fez a frutose, ele falou assim, eu vou fazer um veneno, mas vou colocar junto com esse veneno o antídoto, que é a fibra. Quem comer a fruta não vai ter problema, porque ela vai ingerir o veneno e, ao mesmo tempo, o antídoto do veneno, que é a fibra. Porque a fibra, por exemplo, você come uma maçã, você chupa uma laranja, a fibra não deixa aquele suco ser absorvido de uma vez. Ele vai lentamente e o corpo vai dando conta. Agora, quando você faz um suco de laranja, por exemplo, a natureza não tem liquidificador, a natureza não tem espremedor, entendeu? Isso foi uma coisa do homem. Quando você espreme uma fruta e tira o suco, você separou o veneno do antídoto. E aí essa frutose agora, ela está livre. Quando ela vai para o seu fígado, o metabolismo de uma frutose no fígado é igualzinho ao metabolismo de um álcool. Aliás, o álcool é feito de frutose, né? O álcool não é da açúcar do cana, por exemplo, ou da uva fermentado. Então, é a frutose. Uma frutose fermentada vira álcool. Então, quando você faz uso de um suco de laranja, por exemplo, e você faz isso todos os dias, aquilo é absorvido, vai para o seu fígado e ali funciona como se fosse um álcool. E aí desenvolve uma coisa, aliás, a doença que mais cresce em todo o mundo hoje é a esteatose hepática não alcoólica.
Ninguém se falava isso há 20 anos atrás, de uma esteatose hepática não alcoólica. Hoje é o diagnóstico, é a doença que mais cresce no mundo. Nós temos na família isso. Então, a esteatose hepática não alcoólica advém do uso de refrigerantes e advém, por incrível que pareça, do uso de sucos. Sucos de fruta, que tomados com frequência todos os dias. Inclusive uva. Inclusive uva. Mas é o suco. Água, se você tomar, se você engolir, se você chupar uva, é outra história. Já falando em chupar uva, se você me permite, o brasileiro não sabe chupar uva, porque o bom da uva está na casca e está na semente. Você vê muita gente chupando uva e jogando a casca e a semente fora. Quer dizer, o resveratrol, que é o polifenol que existe na uva, que estimula o gene da longevidade e faz você viver mais, que é o grande segredo do vinho, é o resveratrol. E hoje a gente até pode fazer uso dele em farmácia de manipulação, você manipula o resveratrol. O resveratrol, ele está contido na semente e na casca da uva. Mas daí, nesse caso, eu tenho no suco também, no suco de uva. Você tem no suco, não tenha dúvida que você tem no suco. Só que eu posso estar ingerindo a frutose, no caso. Mas o problema é que você ingere o resveratrol e está ingerindo a frutose ao mesmo tempo, e o preço que você paga é muito alto. Então o ideal é você pode chupar a uva, que aí vem junto com a fibra, é diferente. Nós vamos ter que fazer um intervalo rápido. Última perguntinha. Teria que mastigar a semente. Teria que mastigar e engolir a semente, sim. Tá. O ideal, isso é o ideal. Normalmente a pessoa engole a semente, né? Mas só engolir também já é o suficiente. Você ajuda? A não ser que ela tenha problemas digestivos graves, né? Isso desde o último curso que você deu aqui, eu já estou fazendo com a frutinha, com a uva. Sim. Tá? Eu também fazia como todo mundo. Chupava só, jogava a semente e a casquinha fora. Mas o suco de uva agora, então, vou ter que abolir para uva fruta. Tá bem. Nós vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos. Para você que está nos pegando agora, hoje a entrevista está maravilhosa de novo. Estamos com o Dr. Laí Ribeiro. Felizmente ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre e nós estamos tendo a alegria de tê-lo novamente conosco. E, doutor Laí Ribeiro, eu andei lendo uma entrevista sua na internet que protetor solar engorda e dá celulite. Fiquei surpresa, é verdade isso? Depende do protetor solar, porque é o seguinte, tem substâncias colocadas em protetores solares que tem uma coisa chamada estrogenicidade, ou seja, ela é absorvida e funciona como estrogênio. O estrogênio, ele é lipogênico, ele aumenta a gordura. Então tem gente que exagera no protetor solar, às vezes até sem necessidade, tem mulher que coloca o protetor solar debaixo da maquiagem, eu não sei para quê, porque o carro está na garagem, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, volta à noite, quer dizer, não toma sol nenhum, e eu espero até que tomasse, porque eu acho que todo mundo tem que tomar um pouquinho de sol, porque antes dos antibióticos, tudo era curado com sol, você ia para os solários. A pessoa tinha tuberculose, ia para o sol, a pessoa tinha sífilis, ia para o sol, a pessoa tinha psoríase, ia para o sol. Aí, de repente, fizeram uma lavagem cerebral na gente, que o sol faz muito mal. Como faz mal? Se durante toda a vida, toda a humanidade fez bem. É claro que ninguém vai para uma praia e ficar o dia inteiro lá, se torrando no sol. Então, o exagero agora ficou do outro lado. E o que causa o problema na pele, por exemplo, vamos pegar foto do envelhecimento. A mulher fala assim, eu não quero envelhecer, portanto eu não vou no sol. Ou quando for, eu vou me encher de filtro solar. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros só protege contra o UVB. E quem causa o envelhecimento da pele é o UVA. Então não adianta nada eu me encher de protetor UVB, que a maioria, tudo é UVB, se você comprar ali na farmácia, de 10 são UVBs, e não proteger contra o UVA, que é o verdadeiro causador de câncer de pele. Então, por isso que os estudos estão mostrando que nos lugares onde se usa mais filtro solar, que é o chamado Queensland, é uma cidade na Austrália, é o lugar onde mais se tem câncer de pele. E o filtro solar chegou primeiro do que o câncer de pele. Olha o paradoxo. Porque a pessoa pensa que está protegida, mas está protegida contra o UVB, não contra o UVA. Esse FPS, o fator de proteção solar, aquilo é só para o UVB. Quando o filtro solar tem proteção contra o UVA, é o PPD. Então, deixa eu ser bem pragmático. Eu acho o seguinte, você não passa o filtro solar e vai para a praia.
Você vai para a praia, toma a sua meia hora de sol e se você quiser ficar lá o dia inteiro, você agora passa o seu filtro solar que tem a proteção UVA e UVB, é o chamado largo espectro. Por quê? E aí a gente manda manipular, então, um filtro solar que tenha UVA e UVB. O produto chama Tinosorb. O Tinosorb é um produto, é um princípio ativo que tanto protege o UVA contra o UVB. Claro que se você compra um filtro solar caro francês, ele já tem o Tinosorb. Mas o que é vendido aqui no Brasil, na farmácia ali, se nós mandarmos comprar agora 10 filtros solares ali e colocarmos ele aqui, eu vou mostrar para você, para os seus telespectadores, que nenhum deles tem proteção contra o UVA. Não tem o PPD, que chama. Porque o PPD, o padrão internacional para proteção contra o UVA, porque é o PPD, tem que ser no mínimo 20. E eles nem vão citar a palavra PPD. Tem alguns que colocam assim, largo espectro. Mas se ele não fala o PPD, é porque ele não está protegendo. Porque se ele falar, a Anvisa vai exigir que ele prove que ele tem aquele PPD. Então existe um exagero muito grande nessa história de filtro solar, e alguns dos filtros solares, o 4-MBC, por exemplo, que é um princípio ativo, que é proibido na Europa, que é proibido nos Estados Unidos, ainda é permitido no Brasil, causa estrogenicidade, ou seja, engorda, e além disso, bloqueia a tireoide. Então tem filtro solar que bloqueia a tireoide e a função tiroidiana é comprometida com o uso do filtro solar. Então eu acho o seguinte, a pessoa deve tomar o sol, depois se quiser ficar lá o dia inteiro na praia, passa o seu filtro solar. Deixa eu dar uma dica muito importante. Quando você volta da praia, antes de você almoçar, você pode até tomar banho, você não pode usar sabonete. Se você vai, toma sua meia hora de sol, pega a sua vitamina D, que aliás não é vitamina, é o hormônio mais potente que tem no corpo humano. Se fosse descoberta hoje, seria um hormônio, não uma vitamina. Foi erradamente classificada de vitamina D, de vitamina, e não é, é um hormônio. Então você vai lá e pega esse hormônio mais potente que tem, que inclusive previne contra câncer, e esse agora, só que ele é lipossolúvel. Quando você toma um banho e passa o sabonete, como também é lipossolúvel, ele vai lá e tira toda a vitamina D do seu corpo, da sua pele. Depois que você vai e toma um banho de sol, aquela vitamina D fica ali 2 a 3 horas para ser absorvida. Então, conclusão, volte da praia, se você quiser tomar o seu banho antes do almoço, tome, mas não use sabonete. Porque a água só não tem problema. Umas 2, 3 horas para tomar banho. Isso. Fica curtindo o solzinho senão na pele. Senão você vai perder aquela vitamina D que foi adquirida ali. Quando você fica em torno de meia hora no sol, esse cara depende do tipo de pele. Tem 6 tipos de pele, né? Enquanto que uma pessoa loira de olho azul, ela pode pegar 20 mil unidades em 20 minutos, uma pessoa negra já tem que ficar 1h40 para pegar o mesmo número. Tanto é que pessoas negras que mudam... Vamos dar um exemplo. Você pega uma pessoa negra que mora no Rio de Janeiro e ela muda para Toronto. Se você observar, nos próximos 10 anos, ela vai sofrer uma doença degenerativa, ela é mais propensa a adoecer, porque ela vai ter mais dificuldade da vitamina D. Quanto mais escura for a pele, mais sol você precisa, mais dependente do sol você é. Entendeu? Isso é muito importante. Quanto mais longe você está do Equador, mais câncer você tem. A incidência de câncer em Porto Alegre é muito maior do que a incidência de câncer em Fortaleza, por exemplo. Você pode olhar as estatísticas do IBGE, olhando os atestados de óbito, tem muito mais gente morrendo de câncer em Porto Alegre do que morrendo de câncer em Fortaleza. Porque Porto Alegre está muito mais longe, tanto faz para baixo quanto para cima do Equador. Tanto faz para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. Quanto mais longe você mora do Equador, mais propensão a câncer você tem de todos os tipos. E isso é por deficiência de vitamina D. Tanto faz o horário do sol? Não, tanto faz não. Quanto mais próximo do meio-dia for, maior é a intensidade dos raios ultravioletas. Entendeu? Por isso que eles falam aí, você deve pegar o sol da manhã ou do final da tarde, porque durante o dia, o meio-dia, ele é muito forte. Mas para aquele que quer ir lá e tomar um banhozinho rápido de sol e trabalhar, o melhor horário é meio-dia, porque em 10 minutos ele resolve o problema dele. Você entendeu? Isso justifica a reposição de vitamina D. Claro, eu diria que hormônio, se né? você fizer um levantamento de pessoas que têm deficiência de vitamina D em Porto Alegre, eu diria que é 100%. Eu diria que é 100%, porque nós fizemos um trabalho em Curitiba, examinamos 100 pessoas, foi 100%.
Porto Alegre não vai ser diferente. Então, hoje existe uma grande deficiência de vitamina. Ninguém vai estar ao sol, né? A pessoa ou tem medo do sol, que eu chamo de heliofobia, ou ela não tem tempo para tomar o sol, porque o carro está parado, o seu carro está parado na sua garagem, você desce, entra no carro, vai para o seu consultório, opera o dia inteiro na sala de cirurgia, aí de noite você volta, pega seu carro, que hora que você toma sol? Hora nenhuma. Então o que acontece? Você vai perdendo a sua vitamina D. A vitamina D ela acumula. Você pode, por exemplo, durante o verão, se carregar de vitamina D, às vezes dá para o ano. Que ela é uma vitamina que pode ser armazenada. Nem todas as vitaminas como eu podem jogo meu tênisinho no horário do meio-dia, viu? Então. Que o pessoal que já esteve aqui me malhou um monte. Que eu não, jogo vai ter na hora do catarata, meio-dia, mas tal, vai não estar cheio de sei o quê. vitamina D. Vão me rogando praga. Mas assim, quando eu consigo, eu jogo sempre no horário do meio-dia. Mas essa parte de filtro solar é muito debatida, eu falo isso tem uns 8 anos. A princípio, quando eu falava, os dermatologistas só faltavam me matar. Hoje, os próprios congressos de dermatologia já começam... Bom, tem uns 5 anos que estão falando de PPD. E agora estão mostrando a estrogenicidade disso. Deixa eu contar o meu caso favorito, tem tempo? Claro. Tá. Eu estava vindo num voo de Belém para São Paulo, trabalhando no meu computador, fechei o computador, fui tomar uma água. Aí a mocinha que estava lá me reconheceu, o senhor doutor Laí Ribeiro? Eu falei, o senhor é médico, né? Eu posso lhe mostrar uma coisa que o senhor nunca viu? Eu falei, pode. Aí ela enfiou a mão na bolsa, procurou lá, me trouxe um filtro solar FPS 100, que vende nos Estados Unidos. Falou, aqui, eu uso um FPS 100. Eu falei para ela, mas você usa isso todos os dias? Ela falou, uso. Eu falei, mas por que você usa? Falou, eu trabalho aqui nesse avião, o senhor sabe, aqui tem radiação. Eu falei, querida, a radiação que tem aqui dentro do avião é radiação cósmica, é raio gama. Se você faz uma viagem de São Paulo a Nova York, é mais ou menos 2 raios-x de tórax, corresponde à quantidade de radiação gama que você recebe. Isso não tem nada que você possa fazer, a não ser que a parede do avião fosse um metro de chumbo. Aqui não entra ultravioleta, nem A nem B. Essa era a pergunta que eu ia fazer. E luz? Não, isso não nada, tem não, vitamina, não tem nada, não ajuda, não atrapalha? O filtro solar não bloqueia isso aí, não, de jeito nenhum. Tá, e não ajuda, não atrapalha, a luz não traz benefício nem malefício. Se você entrar numa daquelas luzes de bronzeamento, lá vai ter ultravioleta. Mas aqui não, entendeu? Então não existe razão para explicar para fazer isso. Aí ela falou assim, eu falei, quanto é que custou isso? Ela falou que custou $271. Que maravilha. Você imagina quanto isso deve representar do orçamento dela. Aí eu falei assim, quanto tempo tem que você usa? Ela falou, tem 11 meses. Aí eu posso te fazer uma última pergunta? Ela falou, pode. Você pode me dizer quando é que você engordou no último ano? Ela ficou vermelhinha e respondeu 7,5 kg. É por isso que você está engordando. Você está usando um FPS 100, ou seja, não existe lugar no planeta onde você está se preparando para ficar, porque o FPS é assim, ó, você no auge do verão, meio-dia, numa terça-feira, você vai para o telhado, para o lugar no sol, e você leva um cronômetro e vê quanto tempo leva para você ficar vermelho, o FPS multiplica aquilo. Vamos supor que você levou 20 minutos para ficar vermelho. FPS 8 é 8 vezes 20 minutos. Você imagina FPS 100. É 100 vezes 20 minutos. Você está procurando um lugar que não existe no planeta. Onde é que você vai encontrar 30 horas de sol seguido? Ou seja, você está esbanjando. E isso aí tem estrogenicidade, você absorve isso é lipogênico e faz você engordar. Você está engordando em consequência de um FPS que você está usando que não teria indicação. Já que nós estamos falando em estrogênio e estamos criando polêmica mesmo, né? Pode ser muito polêmico. Eu fico imaginando pois é, os meus eu já fiquei curiosa da modulação hormonal agora. Como eu fiz o curso contigo e a gente vai continuar, porque uma coisa que me interessou muito se fala muito mal de reposição hormonal, que na verdade a gente trata como modulação quando bem feita. Testosterona. Pois é, então você imagina, um indivíduo tem 70 anos de idade, ele vai no oftalmologista e fala assim, doutor, eu estou aqui porque eu não estou enxergando bem. Aí você imagina o oftalmologista dizendo para ele assim, eu vou lhe dar uma visão de 70 anos. Ele fala, não, doutor, peraí, eu vim cá para ter uma visão 20/20. Eu quero o melhor óculos que eu puder me dar. O indivíduo está com diabetes, ele vai no endocrinologista, o endocrinologista fala assim, eu vou te dar um pâncreas de 70 anos. Não, eu quero a minha glicemia abaixo de 100. O indivíduo de 70 anos vai no consultório do urologista. Ele está com o testículo dele tem 70 anos, ele não produz mais testosterona como produzia aos 25.
Por que não dá para esse indivíduo também? Aí você vai dizer assim, mas e não corre o risco de câncer? Eu falo, não, é o contrário. O jovem de 18 anos de idade, que tem a testosterona em 2000, tem câncer de nada, pô. É à medida que você vai perdendo os hormônios que você vai desenvolvendo câncer. Só que eles desenvolveram uma série de hormônios, Guilherme, que não são hormônios, que causam câncer. Que no caso, por exemplo, vamos dizer, a metiltestosterona. Então, como a metiltestosterona causa câncer, o médico pensa que a testosterona causa câncer. Papagaio come milho e periquito leva fama. Eu faço testosterona em mim mesmo há 14 anos. Eu comecei aos 52, vou fazer 67 anos de idade. Eu vou só fazer um adendo, porque eu e meu filho vamos à academia depois do dia a dia e tal, a gente vai para uma academia e vamos mudar o nosso dia a dia. Depois do teu programa, eu tive duas pessoas assim que me pegaram na porta da academia. Sabe, pô, tava assistindo, tal, pô, adoro o Laíro, comprei livros, tal. Cara, eu vejo esse cara há 15 anos, ele continua igual. Mas não tem segredo. É a parte nutricional, que infelizmente não dá tempo aqui para a gente estar discutindo, é a parte hormonal, entendeu? E é a atividade física. É uma combinação. Se pergunta assim, qual que é a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas? Não tem a mais importante. A atividade física é importante, a parte nutricional é importante, a parte hormonal é importante. Quando você combina as 3 coisas, você consegue fazer o que eu chamo de envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer, Miguel, todos nós vamos envelhecer. A alternativa é morrer antes. Agora, ficar velho, parar de escutar, parar de enxergar, perder autonomia, perder controle esficteriano, esquecer o nome do filho, isso é opcional. Ou seja, as doenças relacionadas com a idade hoje são opcionais, só tem quem quer. Um brasileiro hoje de 65 anos de idade toma, em média, 6 remédios por dia. Remédios, ou seja, é doente, é uma pessoa já doente. Ele vai levar, às vezes, 15, 20 anos para morrer, mas ele já está doente. Então eu digo que o grande